A paz do Senhor, povo querido. Estamos de volta. Após uma cirurgia, faz 15 dias, estamos aqui em Goiânia, bastante frio. Estamos de volta até vocês. Você que não é inscrito, se inscreva. Dê o seu like, faça o seu comentário, divulgue. Nós vamos falar nesta feita sobre um tema atual. Política. Pode um crente ser político? Pode um crente se misturar com a política? Pode um crente votar num candidato que não professa a sua fé? É sobre isso aí. Siga comigo. Vamos estar juntos, porque eu trago mais um livro falando sobre igreja e a política. Esse aqui é um material, uma cópia do livro que já está sendo impresso na gráfica. Veja bem, a política é muito questionada, é zombada, é escarnecida, sofre ataques e mais ataques. E você me diria, não, mas com toda certeza, ela merece tudo isto. E eu te diria que não, que a política é altaneira, que a política é digna, que a política é perfeita, que a política é um instrumento de Deus. E você me pergunta, mas, pastor Everaldo, como pode ser isto? E por que a política sofre tantos agravos? Ela sofre tantos agravos sem merecer. As pessoas que falam mal da política, que criticam a política, certamente não têm conhecimento da política. E nesse livro vai estar falando sobre analfabeto político, que ignora a política. Se ele soubesse que da política, através dela, é que vem o aumento do preço do feijão, da farinha, do peixe, do diesel, da gasolina. E quando a pessoa se torna ausente, ela está cooperando para que o pior possa acontecer na nossa nação, porque ela não exerce o seu direito de cidadania. Então veja bem, a política é digna, como eu estou falando, porque a política, ela não elege ninguém. Pastor, mas o que é isso? Não, a política não elege ninguém. A política é um mecanismo divino. Quem elege os candidatos corruptos, que assinam leis que prejudicam a sociedade em benefício próprio, através de conchaves, são eles os maus políticos. Mas quem constrói o mal político? É o cidadão. Você vota. Quando você vota no mal político, você está cometendo crime contra a política. Você está representando para a política o seu desejo, o seu sentimento, a sua vontade, e ela, com toda dignidade e respeito, ela acata o seu posicionamento através do voto. O que ela faz? Ela abraça os candidatos que você elegeu e delega poderes. Essa é a política. Aí você me pergunta, mas pode um evangélico ser político? Certamente. Um religioso? Certamente. A política nunca esteve desligada da religião, começando pelos princípios de tudo. Nós vemos reis, sacerdotes, juízes que reinaram e foram colocados ali por Deus. Mas um crente, pastor, ele pode votar num ímpio, como as pessoas chamam, pagão? Olha, a Bíblia diz, fazei o bem, principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Porque se você votar num candidato evangélico, ele vai defender os interesses do nosso povo. Ele vai defender a Bíblia Sagrada, os princípios morais, a ética, a família. Nós seremos bem representados pelos nossos candidatos evangélicos. Aí você me pergunta, mas pastor, o crente ele não pode votar num candidato que não é evangélico? Não, não vamos dizer isso também. Aí você me pergunta, mas pastor, um candidato não evangélico
pagão pode ser o instrumento de Deus e benefício seu povo? Quando o nosso povo falha, às vezes o nosso povo falha, e quando os nossos líderes também falham. Nós falhamos quando escolhemos maus candidatos. E os políticos falham quando deixam de trabalhar em função daquele povo que o elegeu. Às vezes muitos líderes têm queixado acerca de ter mobilizado o povo para defender um certo candidato. E aquele candidato ganha e depois não vai da igreja agradecer, não manda nem um alô agradecendo e tudo. Isso traz um constrangimento. Quando vai na cidade, procura o fazendeiro, procura o pessoal da elite, não procura o líder espiritual daquela cidade. Há esses questionamentos. O povo sempre questiona. E a igreja cobra dos pastores também dizendo: pastor, aquele candidato que nós elegemos nunca veio aqui, né, nos prestar, pelo menos, agradecimento. Existe isso também. Então, quando o nosso povo falha, Deus pode usar pessoas pagãs para abençoar o seu povo. Nós vemos o caso de Artaxerxes. Qual foi a missão de Artaxerxes? Né? Neemias, ele trabalhava no palácio, né, como um súdito do rei, e um dia ele chegou com um semblante triste. Ele era um homem muito espiritual, e isso faz parte daqueles que servem a Deus, tem sempre alegria. Uma pessoa que teme a Deus, tem comunhão com Deus, é uma pessoa alegre, não pode ser aquela pessoa iracundo. Isso refletia na vida de Neemias, porque diz que o Espírito Santo é espírito de alegria. E ele chega diante do rei triste, o rei diz: mas por que tu estás triste? Tu não estás doente? Eu nunca te vi triste aqui. Ele diz: ô majestade, o senhor quer saber mesmo? Quero. E diz a palavra de Deus que estava o rei e a rainha sentada ao seu lado. Diz: majestade, como eu posso estar alegre se a cidade onde o sepulcro dos meus pais está totalmente sem proteção, sem muro? E o rei, pelo testemunho, que isso é muito importante, o nosso testemunho de crente que tem comunhão com Deus, pode mover coração de autoridades que não têm comunhão com Deus, que não conhecem a Deus. O nosso testemunho desperta nessas pessoas que existe uma diferença, que tem algo diferente e só pode ser Deus. E ele permitiu, deu carta aos governadores, deu prazo para ele ir, e ele fez tudo isso. Nós vemos também Deus usando Faraó. Para quê? Para a preservação do povo de Israel. Quando José passou por todo aquele sofrimento, e na interpretação dos sonhos de Faraó, ele foi levado a vice-rei do Egito. E foi ali que ele acolheu os filhos de Jacó, e Israel foi preservado da fome, porque tinha um político evangélico diante do monarca Faraó. Nós vemos também Ciro, era um rei pagão. E Deus trabalhou na vida dele, e ele chamou o povo de Israel, diz: olha, vocês agora chamem as famílias, vocês estão autorizados a voltar a Jerusalém, eu vou dar oferta de ouro, vou dar oferta de prata, para que vocês possam edificar a casa do vosso Deus. Não era o Deus dele, a palavra enfática, do vosso Deus. Então, queridos, pense com carinho. Eu quero ler algo que está aqui nesse livro, sobre o que fala também aqui, para você ver o gemido aqui da política, o que está escrito, né, sobre o gemido da política. Está aqui. A política está gemendo em função da perda dos valores morais e, em consequência, uma enxurrada de mau caráter tem sido conduzido a ela sem direito de defesa, sendo usada para a criação de leis que desafiam a sociedade, ferindo o pudor, a ética, destabilizando a família, ignorando a fé do indivíduo e a religião, desprezando a Deus. O clamor da política pela sabedoria. Eu a sabedoria habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor aborreceu o mal, a soberba e a boca perversa. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, os príncipes.
ordeno justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Então, minha gente, nós vemos aí a grandeza da política, né? A política é digna. Eu quero relatar um acontecimento que foi passado pelo meu saudoso pastor Jonathan Moraes Cavalcante. Quando naquele início do evangelho aqui no Brasil, os padres que vinham da Alemanha perseguiam os crentes, entrincheiravam ali no interior do Pará, cercavam as congregações e com aqueles cacetes de madeira batiam no povo. E o pastor conseguiu sair daquele cerco e procurou então o governador do estado, Magalhães Barata. Diz: governador, eu sou pastor, tem o meu povo aqui, tem um padre alemão que está suscitando o povo para atacar nossas igrejas, tem batido em mulheres, criança. E aquele governador, que foi muito enérgico, Magalhães Barata, mandou chamar imediatamente, intimar aquele padre alemão. E quando ele chegou lá, foram estas palavras de Magalhães Barata, que não era um evangélico. Disse: padre, o senhor está aqui maltratando esse pastor, que é aqui do estado do Pará. Você está incitando o povo contra o meu povo do meu estado. Dê uma pausa nisso, porque se acontecer uma próxima vez, você vai ser deportado para a Alemanha. Respeite o meu povo. Eu tenho ouvido o nosso presidente, pastor Gilberto, com muita diplomacia, trabalhando com os governos, e muitos que não são evangélicos, mas nunca vi na história do Pará um político paraense, um governo perseguindo a igreja. Isso aí a gente tem que dizer. Então, às vezes, a posição do pastor Gilberto é questionada, às vezes por A ou por B, mas eu acredito que o pastor Gilberto, ele sabe o que faz. Deus colocou ele numa posição de excelência. Às vezes nós interpretamos as coisas totalmente diferentes, mas eu quero aqui, pastor Gilberto Marques de Souza, abraçá-lo na sua jornada e abraçar todos os nossos convencionais paraenses. Que Deus os abençoe. Amém.